fazendo um resumo dos últimos acontecimentos que envolveram e envolvem a Prefeitura de Cascavel, município de Cascavel. A prefeita Ivonete Queiroz, ela foi cassada por um juiz singular em seu município. No seu próprio município, ela foi cassada por um juiz singular. Posteriormente, que era um direito dela, é um direito de toda pessoa condenada, de recorrer da sentença. Ela recorreu da sentença e, no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, foi colocado uma derrota esmagadora, simplesmente esmagadora. Foram mais de 6 votos, ou melhor, foram 6 votos a 1. Somente o relator do processo votou a favor da permanência da prefeita. Ela foi cassada e tornada inelegível, bem como seu vice, é óbvio, tornados inelegíveis por 8 anos. Ótimo. Qualquer pessoa normal, qualquer político normal, daria-se por satisfeito, né? Se realmente pensasse em seu município. Vejam bem, o próprio Tribunal Regional Eleitoral disse que ela cometeu as irregularidades que foram levantadas por uma ação popular impetrada por Tiago Ribeiro, doutor Tiago Ribeiro. Vejam bem, a situação é interessante. Todo político que se apega ao poder, a gente teve aquele exemplo no Rio de Janeiro, né? O glorioso Sérgio Cabral, pensa numa pessoinha bacana, num menino bom, né? 200 anos de cadeia. Disse que se apegava ao dinheiro, por isso que ele fazia as corrupções todas, envolvia terceiros, era uma loucura total. Bem, voltando a Cascavel, a prefeita imaginou o seguinte, eu penso talvez, né? Não, vai chegar o carnaval e tal, foi declarado aí, foi solicitado novas eleições, eu vou conturbar mais um pouquinho, não estou satisfeita, vou conturbar mais um pouquinho. Entrou com uma liminar para discutir situações que já haviam sido julgadas dentro do processo, dentro daquela peça judiciária. Vejam bem, o único objetivo dela era somente um, qual seja, procrastinar a sua saída, perturbar, complicar mais ainda o município de Cascavel, uma vez que Cascavel está engessado, amarrado, porque tem uma insegurança política. Bem, ontem foi mais uma derrota vergonhosa. Fez uma vergonha para Cascavel, ou seja, 7-0. 7 superaram até o Brasil, né? Até o Brasil naquela derrota, né? 7-0. Para quê? Para que, sabendo que iria perder, para que complicar ainda mais o município? Ainda mais esse município maravilhoso. Tem aquela praia linda, Caponga. Eu adoro a Caponga, né? Muito bacana. Então a gente vai colocar aí a entrevista que fizemos com o autor de todo esse processo, a pessoa que trouxe a luz, a verdade a Cascavel, um jovem advogado, uma pessoa aí centrada, né? Que foi inclusive a Brasília para derrubar tal liminar e tal, né? Então, vamos tocar. Pode botar aí o vídeo do nosso amigo aí, Tiago Ribeiro, né? Só para a gente ter uma ideia o que aconteceu, e ele, como causídico, né, vai nos explicar melhor essa situação toda. Deu certo aí o vídeo, né?
Portal aqui ao vivo com o doutor Tiago Ribeiro. Doutor Tiago, rapidamente, essa derrota, foi uma derrota, eu diria, vergonhosa para a prefeita, 7-0, aqui novamente nos embargos, que ela estava tentando, entre aspas, procrastinar o afastamento dela. Como é que o senhor vê essa vitória aí? Esmagadora, né? Superou até aquela do Brasil, né? A perda do Brasil na Copa. A gente teve aí, ficamos diante de uma situação que, de modo querendo surpreender até mesmo o tribunal, a parte embargante, a prefeita e o seu vice, juntaram ainda ontem no processo uma questão de ordem que tentava apontar alguns erros na decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Por isso que no começo do julgamento houve aquelas duas primeiras votações que acabaram rejeitando essa questão de ordem que na verdade tentava postergar esse julgamento, tentava adiar. Ou seja, a manobra não deu certo e quando passamos para o julgamento dos embargos de declaração em si, aconteceu aquilo que realmente esperávamos, que o tribunal não ia reverter aquele julgamento de 6-1, de modo que a derrota esmagadora da prefeita foi ainda maior do que o 6-1 do próprio mérito do recurso, né? Então, por 7-0, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral não deu provimento aos embargos, né, mantendo a decisão, mantendo o acórdão aqui do TRE, assim como foi estabelecido no julgamento anterior. Essa sua luta aí pela justiça, para trazer a justiça a Cascavel, você teve que ir a Brasília também? A gente tem que se resguardar de todos os modos. Da mesma forma que eu disse aqui da última vez que confiaríamos e confiamos na Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral tem buscado, tem sido coerente com as decisões de outras situações aqui no estado do Ceará, de forma que o que a gente enxerga é que a prefeita, a ex-prefeita Ivonete Queiroz e seu vice estão querendo desmoralizar a Justiça Eleitoral no estado do Ceará de maneira vergonhosa, desesperada, tendo a todo custo desmoralizar a Justiça Eleitoral do Ceará. O tribunal, mais uma vez, agindo com rigor, rejeitou esse tipo de manobra, permanecendo com a decisão da cassação do registro dos dois e a inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. E decorrente disso, a partir da publicação da decisão, teremos a nova resolução estabelecendo um novo calendário eleitoral para as eleições suplementares. O senhor tem mais ou menos uma ideia, porque na vez anterior foi rápido, né? Provavelmente vai ser. Nós teremos aí o carnaval aí pela frente, mas eu acredito que não vai demorar muito isso não, porque o tribunal já estava meio que preparado para isso. O tribunal tem se mostrado com bastante vontade de tentar dar um andamento para essa situação de Cascavel, que é uma situação que, paralelo à questão eleitoral, né? É lógico que a questão administrativa vastamente incompetente, que deixa muito a desejar, mas coloca uma estabilidade ainda mais numa administração que, e vale aqui ressaltar que essa instabilidade por esse processo eleitoral não é culpa de quem está julgando. A culpa é da própria prefeita, do seu vice, que se utilizaram de manobras, se utilizaram de crimes eleitorais para permanecerem no poder. De forma que estão pagando por aquilo, porque quem comete crime, quem comete ilícito, tem que pagar por isso. O que não pode é a população de Cascavel estar pagando, né, por uma administração medíocre que cometeu crime eleitoral, que comete crime no dia a dia, enfim, deixa muito a desejar, e a gente tem que aguardar essa decisão, que, como da última vez, creio que também não vai demorar. A gente agradece ao doutor Tiago Ribeiro, que é um gigante, né, que conseguiu trazer a justiça a Cascavel. E, em detalhe, nós continuaremos a trabalhar em Cascavel, porque na última vez nós tivemos alguns problemas. A cidade é aberta, né, doutor? A gente pode trabalhar lá, nós tivemos uns problemas lá. Esperamos que não nos atrapalhe o nosso trabalho, porque a democracia, a informação, Estado Democrático de Direito,
e a gente agradece ao doutor Tiago. Obrigado, valeu. Vocês assistiram aí a matéria que nós fizemos com o doutor Tiago Ribeiro, esse jovem, que hoje é um exemplo para o estado do Ceará, é um exemplo para os políticos de Cascavel. Ele foi, buscou as provas, montou a ação e conseguiu brilhantemente provar a culpa da prefeita Ivonete Queiroz e de seu vice. Hoje as eleições serão chamadas novamente. Quem assume a prefeitura interinamente até o acontecimento do pleito eleitoral, nada mais, nada menos que Sebastião Uchoa. Sebastião Uchoa tem uma ligação intrínseca, estreita, com a prefeita Ivonete Queiroz. Muito próxima. Inclusive tentamos falar com ele várias vezes e ele se esquivou, direito dele. Mas a gente lembra a Cascavel também um detalhe. Sebastião Uchoa estava naquele vídeo em que o antigo secretário Rocha Neto, secretário da prefeita Ivonete Queiroz, fazia aquela distribuição de valores a vereadores de Cascavel. Então, o que fica de lição em tudo isso? Vamos aprender a votar. Vamos lembrar o passado. Vamos lembrar que essa Câmara Municipal de Cascavel não tem moral, porque era a Câmara Municipal de Cascavel que deveria ter tomado a frente. Mas não, se omitiu, se acovardou todos os vereadores dentro de um saco. Inclusive, em especial, o vereador Ailton, que disse não saber, quando eu entrevistei-o, do tal processo. Entretanto, ele era peça daquele processo. Então eu pergunto a vocês, esses são os vereadores não que vocês merecem em Cascavel, mas são os vereadores que vocês têm até o momento. Lembrem bem deles, de todos eles, pois nenhum teve coragem, hombridade para botar a prefeita Ivonete Queiroz no devido lugar que ela merece, ou seja, fora da prefeitura. Portal aqui, direto e reto.